Questão 30 diz o seguinte: um pêndulo simples, de grandes proporções, é montado no poço do elevador de um edifício. Ele é feito com um fio de cobre de 29,4 metros de comprimento. Então, já vamos anotar aqui, ó, o nosso comprimento L, ele é 29,4 metros, certo? A uma temperatura inicial, então θi, de 20 graus Celsius. Presa a um suporte na parte de cima do poço, na outra extremidade do fio há uma bola de boliche. Desconsidere o tamanho da bola e a massa do fio em comparação com a massa da bola. Nessas condições, verifica-se que o período de oscilação do pêndulo é igual a T0. Então, eu tenho ali um momento inicial, né? um período inicial. Então, tem um T0 que vale alguma coisa que a gente vai descobrir aqui na 1, né? Pelo visto. Considere que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas eu não quero, então vou considerar que ela é 10. Que eu quero um valor aproximado, não um valor exato, né? E que o coeficiente de dilatação linear do cobre, então vamos anotar aqui também, ele é igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Beleza. Sobre esse sistema, assinale o que for correto. A primeira assertiva, ela diz que o período inicial ele é 3π por raiz de 2 segundos. Então, vamos ver se é mesmo. A gente sabe que o período de um pêndulo simples ele é dado por t, ele é igual a 2π vezes a raiz quadrada de L por G. Isso aqui até tem lá no formulário da UEM também, né? Então, neste caso, nós teremos aqui que esse nosso período T0 ele vai ser igual a 2π, que multiplica a raiz de L, que é o nosso comprimento, que é de 29,4, dividido por G, que é 10. Então, encontraremos um período T, que vai ser igual a 2π. Quando a gente divide aqui, 29,4 por 10, a gente encontra a raiz de 2,9 aproximadamente, né? E esse raiz de 2,9 me dá um resultado, então, aproximado, que é 2π raiz de 3 segundos. Compara esse nosso resultado aproximado com esse aqui, ó. Ele é bem diferente. O nosso ali deu 2π raiz de 3 segundos. Aqui deu 3π raiz de 2 segundos. Logo, essa nossa primeira assertiva, ela é falsa. Ok? Aí a 02 ela é teórica. Ela diz assim: em um dia quente, a frequência de oscilação do pêndulo é maior do que em um dia frio. Ele está levando em consideração o fato dele dilatar ou não. Então, vamos comparar com aquela própria equação. Ali nós temos que T é igual a 2π, que multiplica a raiz de L por G, certo? Então, ele quer saber ali, a frequência vai ser maior em um dia quente do que em um dia frio. Então, para saber a frequência ela é o inverso do período. Lembra disso? Então, vamos escrever, Então, como a frequência ela é o inverso do período, nesse caso a nossa frequência vai ser 1 dividido por esse nosso período aqui, né? Então, pessoal, o que acontece num dia quente? Num dia quente o frio vai dilatar, logo esse L será maior. Se esse L é maior, vocês concordam que esse denominador aqui ele também vai aumentar de um modo geral? E se o denominador aumenta, esse resultado diminui, logo a minha frequência será menor. Então, em dias quentes, a frequência ela vai ser menor do que em dias frios, porque em dias frios seria o contrário. Esse L iria diminuir, consequentemente, eu teria um denominador menor iria aumentar a minha frequência. Então, essa assertiva aqui da 2, ela é falsa. Ok? Vamos para a 04 agora. A 04 diz: em um dia quente, a uma temperatura de 40 graus Celsius, o período de oscilação do pêndulo será igual a T0, que multiplica a raiz de 1 mais epsilon, com epsilon valendo 0,00034. Então, vamos ver se isso aí é verdade ou não. Olha só, a gente sabe que o período é dado por 2π vezes raiz de L por G. Só que como esse fio vai dilatar, como que a gente consegue determinar o comprimento final de um fio após ele ter sofrido uma dilatação? Vamos escrever as equações da dilatação linear desse fio. Então, a dilatação linear de um fio é dada por ΔL, é igual ao comprimento inicial L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura.
Só que o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. O restante eu copiei. Então, como eu quero saber só o comprimento final após essa dilatação, eu passei o L0 que estava fazendo continha de menos para o outro lado fazendo continha de mais. Então, eu encontro o comprimento final será igual a L0 mais L0 alfa vezes variação de temperatura. Então, neste caso, eu ainda consigo colocar aquele L0 em evidência do outro lado. Então, se eu pôr aquele L0 em evidência, eu encontrarei L0, que tem que multiplicar quem para dar L0? 1. L0 tem que multiplicar quem para dar L0 alfa delta teta? Alfa delta teta, certo? Então, agora que eu coloquei em evidência, eu vou pegar aqui uma outra tela para a gente continuar esse 0,4. Então, como o comprimento final é dado por essa relação, a gente pode reescrever a equação do período como sendo T igual a 2π, que multiplica... Agora, olha só como é que vai ficar aqui dentro. Ó. No lugar do L, eu vou pôr L0, certo? Vezes 1 mais alfa delta teta, ok? Dividido por g do mesmo jeito. Pelas propriedades dos radicais, olha só o que eu posso escrever. Eu posso escrever isso como sendo 2π raiz de L0 dividido por g, certo? Vezes a raiz de 1 mais alfa delta teta. Eu posso abrir porque aqui eu tinha um produto entre eles, beleza? Então, pessoal, analisem aqui um pouquinho comigo. O que significa esse 2π L0 por G que a gente tem aqui? Não é o nosso próprio período inicial? Então, no lugar de tudo isso, eu vou pôr simplesmente T0, ok? Então, eu encontro que T é igual a esse T0 que multiplica a raiz de 1 mais alfa delta teta, ok? Então, continuando aqui, eu terei que o meu período T ele será igual a T0, que multiplica raiz de 1 mais o valor do alfa, que é 17, vezes 10 a menos 6, que multiplica o delta teta, que é a variação de temperatura. Se aqui no enunciado, pessoal, ele nos disse que ele estava uma temperatura inicial de 20, e aqui aumentou para uma temperatura de 40, de quanto que foi essa variação? 20, né? Então, vezes 20. Então, período é igual ao período inicial, vezes. Aqui eu multiplico 1 mais. Quando a gente faz 20 vezes 17, a gente encontra 34. Aí ficaria, na verdade, como é 20 vezes 17, a gente encontraria 340, né? Então, 340 vezes 10 a menos 6. Agora, eu vou tirar aquilo ali da notação científica. Então, eu teria T0, que multiplica 1 mais, olha só, vou escrever aqui os 340. A vírgula estava aqui. Eu tenho que andar 6 casas para lá com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, olha só a resposta que a gente chegou. 1 mais 0,000,340. Então, eu vou reescrever para ficar mais bonito ainda. Ó. T é igual a T0, que multiplica a raiz de 1 mais 0,00034. Exatamente a resposta que a gente encontrou aqui. Ó. O período dele será o T0 que multiplica 1 mais epsilon, onde esse epsilon vale 0,00034. Então, essa assertiva é verdadeira. E isso já responde a 0,8 também, porque na 0,8 ele está falando de um dia frio, que a temperatura foi para zero. Só que a variação de temperatura em módulo não foi a mesma coisa? Aqui aumentou 20, aqui diminuiu 20. Então, como a variação de temperatura que vai mudar nesses dois casos o valor da minha dilatação, aqui que eu tive um aumento de temperatura, ele aumenta uma certa quantidade. Aqui, como diminuiu a temperatura, realmente ele vai diminuir uma certa quantidade. E essa quantidade, esse epsilon, continua sendo proporcional ao de cima, exatamente igual. Por quê? Porque aqui aumentou 20, aqui diminuiu 20. Então, a variação foi a mesma. A diferença é que aqui foi acrescentando e aqui foi retirando. Então, essa 0,8 também está correta. E por último, aqui na 16, a gente tem
Se o pêndulo fosse montado em uma base espacial, na Lua, mantido a uma temperatura de 20 graus Celsius, onde a aceleração gravitacional é g por 6, o período de oscilação seria igual a raiz de 6t0. Então vamos lá, vamos ver o que acontece nesse caso, né? Novamente, o período ele é dado por 2π, que multiplica a raiz de L por G. Então 2π que multiplica a raiz de L por G. Então, nesse caso, pessoal, nossa gravidade ela vai virar aqui 1/6. Então, eu tenho que pegar essa parte aqui de baixo e ainda dividir ela por 6, certo? Então, ó, o nosso período será igual a 2π. Aqui eu vou escrever raiz de L dividido por G, que está sendo dividido por 6. Só que aqui, como eu tenho uma divisão de frações, eu tenho que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, significa que esse 6 que está aqui dividindo pelo G, ele sobe para o numerador. Então, assim, eu encontrarei um período T igual a 2π, que multiplica 6L sobre G dentro da minha raiz. Ok? Eu posso reescrever isso tirando aquele 6 para fora. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2π raiz de L por G vezes raiz de 6. Esse termo aqui, ó, é o nosso próprio T0, que a gente já tinha encontrado. Então, tem que o período T, quando a gravidade é 1/6, será igual a T0, que multiplica raiz de 6. Certo? Então, sendo assim, a gente acabou de chegar na mesma resposta, significa que essa assertiva ela é verdadeira. Então, essa também está correta. Como essa aqui também está correta, qual será o nosso somatório? O nosso somatório será igual a 16 mais 4, 20, mais 8, 28. Então, nossa resposta final, 28. Finalizamos aqui mais um exercício.